Na apresentação de hoje trataremos das últimas informações sobre a revisão da vida toda. Você que não está familiarizado com esse tema, trata-se da possibilidade de incluir no cálculo para a concessão do benefício previdenciário todas as suas contribuições. Walter, mas não é assim que funciona? Não é assim que o INSS entende, pelo menos. Veja, você que fez contribuições previdenciárias antes de julho de 1994 e deu entrada no seu benefício, aposentadoria ou pensões, por exemplo, sabia que o INSS descartou todas aquelas contribuições que você pagou antes de julho de 1994? Se amoldando a um verdadeiro confisco naquilo que foi pago pelos trabalhadores. E, portanto, o INSS considerava para a concessão do benefício previdenciário apenas aquelas contribuições que foram pagas depois de julho de 1994. Por causa desse confisco da Previdência Social brasileira, nasceu uma ação em que ficou conhecida nacionalmente como revisão da vida toda. Esse caso percorreu as instâncias do Judiciário brasileiro e chegou até o Supremo Tribunal Federal, onde, em 1º de dezembro de 2022, a Corte decidiu que o trabalhador pode escolher, dentre duas regras, aquela que lhe for mais vantajosa. Em outras palavras, o trabalhador pode optar pela inclusão de todas as suas contribuições previdenciárias no cálculo para a concessão do benefício, se isso for resultar em um valor maior da sua renda mensal. Nesse ponto, nós temos o quê? Uma derrota do INSS. Contudo, ao perceber que foi condenado e obrigado pela última instância do Poder Judiciário brasileiro, o INSS tem tentado a toda sorte a protelar, a adiar o cumprimento dessa decisão, utilizando-se de manobras jurídicas para não pagar os valores atrasados e recalcular o valor da renda mensal de aposentados e pensionistas. Utilizando-se, portanto, como é o caso do último exemplo, de um recurso chamado de embargos de declaração. Esse recurso ele serve para esclarecer pontos específicos de uma decisão judicial. Entretanto, como o próprio nome sugere, é apenas para esclarecer pontos que eventualmente estejam obscuros em uma decisão judicial, o que, a meu juízo, não é o caso da chamada revisão da vida toda, até porque esse tema foi repisado em diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro e, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, vários ministros debruçaram-se sobre esse caso, havendo, inclusive, pedidos de vistas e etc. Portanto, a meu ver, não resta dúvidas mais acerca dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, no momento em que eu gravo o vídeo para vocês, a tramitação dos processos estão suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E falando nele, eu quero repercutir alguns trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele repercute alguns casos da revisão da vida toda, em que aumentaram o valor da renda mensal dos aposentados e possibilitaram o recebimento de valores atrasados. Venham comigo aqui para a tela do meu computador, a fim de que vocês possam acompanhar juntamente comigo o que ele disse no seu voto. Apenas para registro, voto, ministro Alexandre de Moraes, ele foi o relator, substituindo o ministro Marco Aurélio, que se aposentou e logo na sequência ele assumiu a relatoria. Apenas a introdução aí do voto para que vocês comprovem de que, de fato, se trata do tema 1102, portanto, revisão da vida toda, que, em suma, é a possibilidade de revisão de benefício previdenciário
mediante a aplicação da regra definitiva e não aquela regra de transição prevista no artigo 3º, aqui está o artigo 3º da Lei número 9.876. Vamos lá para a parte que nos interessa aqui desse julgado, que é onde o ministro Alexandre de Moraes cita alguns casos que foram repercutidos em jornais. Ele vem discorrendo em seu voto e em determinado momento ele diz para os seus colegas: olha, eu trago aqui um caso concreto, um caso real sobre a revisão da vida toda. Na continuação ele diz: um dos casos da chamada revisão da vida toda que ocorre na justiça, e não é esse caso específico do aposentado, e aí para não citar o nome ele diz aqui, aposentado X de 72 anos de idade. Vejamos essa situação que foi noticiada pela imprensa, Jornal Extra, O Globo, aqui ó, tá o endereço para quem quiser confirmar depois aí, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da publicação em que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo, a matéria publicada no Jornal Extra do Grupo Globo, que diz o seguinte: um dos casos de revisão da vida toda que corre na justiça é o caso do aposentado, e aqui ele coloca as iniciais do nome do aposentado, de 72 anos de idade. Ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social. Se considerarmos o valor atual, essa pessoa teria contribuído aí com base em R$ 7.500, mais de R$ 7.500. Mas, ao se aposentar, em 2014, as maiorias das contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Vejamos, gente. Essa pessoa pagou pelo teto da Previdência Social, R$ 7.500, e está recebendo apenas com base no salário mínimo, que no momento em que eu gravo o vídeo para vocês, está em R$ 1.320. É um absurdo o que o INSS faz. Vamos continuar. Caso reconhecida a revisão, a sua aposentadoria será recalculada, revisada, de forma a considerar todo o valor que efetivamente ele contribuiu. Ou seja, vai considerar o teto e não apenas o que o INSS está considerando, que é com base no salário mínimo. Vamos ler o trecho que ele diz na sequência em seu voto. Ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social. Entretanto, ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas. Olha isso aqui, ó. Foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Exatamente por conta deste corte fictício que a lei estabeleceu. Tem duas regras, regra de transição e a regra permanente. Na maioria dos casos, a regra permanente prevista no artigo 29 da Lei 8.213 é muito mais vantajosa, muito mais benéfica para os aposentados e pensionistas. Continuando com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, essa será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial. O recálculo, revisão, não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não. O recálculo será feito de forma a considerar todo o valor com que ele efetivamente contribuiu. Ele pagou essas contribuições para a Previdência Social. Se contribuiu, diz o ministro Alexandre de Moraes, ele tem direito. Ora, se ele pagou, ele tem direito, até porque ele estava pagando, imaginando, pensando em receber de acordo com as suas contribuições. E será feito sobre todo o valor com que ele contribuiu. Com base em quê? Com base no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, que a própria legislação estabeleceu, com base nesse cálculo mais vantajoso. Outros exemplos extraídos da mesma fonte, ou seja, do mesmo jornal.
É o voto do ministro Alexandre de Moraes, apenas para relembrarmos. Outro caso é da aposentada desde 2017. E aqui o ministro toma o cuidado de colocar apenas as iniciais da pessoa. Essa aposentada de 58 anos, que reivindica a revisão da vida toda na justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317,55. Se for corrigida, ou seja, se fizer a revisão na aposentadoria dessa pessoa, levando em conta as contribuições que foram descartadas, olha aqui, ó, que o INSS descartou, o valor pula para R$ 4.372,50. Uma alta de 31,79%. A pessoa recebe atualmente R$ 3.300, vai receber mais de R$ 4.300. Ou seja, norma de transição aparentemente favorável. A ela simplesmente subtraiu 31,79% da sua aposentadoria. Aposentadoria com a qual ela efetivamente contribuiu durante toda a sua vida enquanto trabalhava. Ainda, ele cita outro caso aqui. Na situação de, e aqui ele coloca as iniciais da pessoa, 72 anos, que se aposentou em 2014 e recebeu um benefício de... Recebeu um benefício de R$ 2.800. Vamos arredondar aqui, R$ 2.800. Acaso reconhecido seu direito à revisão da sua aposentadoria, ele fará jus, ele terá direito a um aumento de 30,82% sobre esse valor. Vai aumentar em 30% o valor da aposentadoria dele, que resultará na aposentadoria no valor de R$ 3.749,21. Então vai pular de R$ 2.800 para R$ 3.700 a aposentadoria dessa pessoa. Como aplicar uma regra transitória que efetivamente foi feita para melhorar, a regra de transição seria para melhorar a situação do segurado em relação à regra definitiva. Mas, nos casos concretos, são casos reais, ao se calcular, perdem em torno de 30%. Principalmente, repito aqui, aqueles de menor escolaridade que, mais perto da aposentadoria, passaram a ter uma contribuição menor. Não é justa essa regra que o INSS utiliza. E aí, para terminarmos o trecho do voto aqui do ministro Alexandre de Moraes, é um voto que está disponível em nosso blog, tá? Então, presidente, diz ele, na hipótese, se inexistisse a regra transitória, se não houvesse a regra transitória, se fosse aplicada só a regra definitiva que passou a valer para todos aqueles que se aposentaram após 1999, nós teríamos uma situação mais igualitária entre todos os segurados. Um reconhecimento, uma proteção maior aos valores efetivamente contribuídos, diz o ministro Alexandre de Moraes. No direito previdenciário, quando se tem uma regra de transição, é para melhorar a vida do segurado. No caso da revisão da vida toda, a regra de transição veio para piorar a vida do segurado. E, portanto, ela é inconstitucional. E é por isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal aprovou, em 1º de dezembro de 2022, a chamada revisão da vida toda. Que, em outras palavras, o segurado tem direito de escolher, de optar entre a regra de transição e a regra definitiva, aquela que lhe for mais vantajosa. Posto de outra forma, que lhe for resultar em um valor maior da renda mensal. Para encerrarmos, a regra de transição está prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99,
e a regra definitiva prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. Agora, escreva abaixo nos comentários se você entendeu as minhas explicações. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.